Nessa aula de hoje, eu e o Cláudio vamos abordar um tema extremamente importante, conquanto não pareça à primeira vista. Eu, por exemplo, quando era estudante, nunca entendi por que se estudava tanto de polo elétrico, né, e polarização. No entanto, à medida que a gente vai adquirindo mais experiência e à medida que a gente vai crescendo cientificamente, a gente passa a entender um pouco mais a respeito da relevância desse conceito. E eu queria chamar a atenção para o fato de que isso é relevante, não é só em relação à física, não. O conceito de dipolo elétrico é fundamental, especialmente no que diz respeito à vida. É muito provável que no nível celular, no nível molecular, muitos processos ocorrem por conta da polarização, por exemplo, da molécula, por conta da polarização, por exemplo, da célula. De forma que esses conceitos são extremamente importantes na biologia e para entendermos a vida. O conceito de dipolo elétrico, ele, em princípio, é bastante simples, né? Por quê? O que nós estamos falando aqui, quando se trata de abordar a questão do dipolo elétrico, é, na realidade, tão simples quanto isso. Ou seja, eu tenho duas cargas elétricas a uma certa distância, uma da outra. Essa distância a gente poderia chamar de D. Então, D é a distância entre duas cargas elétricas com uma característica especial. Se uma carga tem carga Q, a outra tem carga menos Q. Então, são duas cargas de sinal oposto. Nós veremos hoje que isso acontece de uma forma semelhante a essa quando nós abordamos algumas moléculas. Vamos falar aqui hoje bastante, né, Cláudio, sobre a molécula da água, porque essa sim é fundamental para a vida, né? Muito bem. Então, o conceito é bastante simples, né? Esse conceito de dipolo elétrico, mas, a rigor, o que a gente pode dizer é que, muitas vezes, a gente trata uma situação um tanto quanto complexa, introduzindo um conceito simples. Ou seja, em muitas situações, as coisas acontecem como se nós tivéssemos um dipolo elétrico. Eu queria insistir um pouco nesse ponto, né? Eu apresento aqui, por exemplo, a molécula da água. A molécula da água, como vamos entender uma série de questões e por meio de experiências, né? A molécula da água é uma molécula polar. O que significa isso? É que, do ponto de vista da molécula como um todo, tudo se passa como se nós tivéssemos, num determinado ponto, uma carga menos 2Q, onde Q é a carga do elétron, e a uma certa distância, uma carga 2Q. Ou seja, a molécula da água é uma molécula polar. E como é que as coisas se passam na realidade? Veja,
No caso da molécula da água, os elétrons da última camada de cada um dos hidrogênios são compartilhados, porque essa é uma ligação do tipo covalente, né? Os elétrons são compartilhados pelo oxigênio e pelos dois hidrogênios. Mas é curioso que esses dois elétrons que são compartilhados, eles, na realidade, espacialmente, eles preferem ficar em regiões que, não utilizando aqui a linguagem de orbital, porque é disso que se trata, né? Mas é como se dois elétrons estivessem nesses pontos que eu marquei aqui, e é como se aqui nós tivéssemos um íon de hidrogênio. Olha só que coisa curiosa. Eu tenho basicamente duas cargas positivas numa certa região do espaço, uma aqui, uma outra aqui, e eu tenho duas cargas negativas, que são os elétrons, preferencialmente nesses pontos aqui. Ou seja, as cargas elétricas não são distribuídas de uma forma uniforme. Temos cargas positivas concentradas numa região do espaço e cargas negativas numa outra região do espaço. De forma que, pelo menos eu consigo ver aqui, não é, dois dipolos elétricos, né? Dois dipolos elétricos. E a soma desses dois dipolos elétricos resulta, para todos os efeitos, num só dipolo elétrico. Muito bem. A água é um exemplo, né, de molécula. A molécula da água, H2O, né, é uma molécula polar. Né? Daí resultando que a água pode, sim, né, exibir fenômenos elétricos. E para a gente se convencer disso, eu vou então pedir para o Cláudio para ele fazer uma experiência bem simples, né? Onde a gente vai perceber que a água, aliás, que é sempre uma coisa que me despertou muito atenção, né? É o fato de que a matéria como um todo é neutra. E, no entanto, veja, no nosso caso, nós estamos falando aqui de uma porção de átomos e somos dotados de vida. Nós nos movimentamos, e esses movimentos todos estão ligados, todos os movimentos do corpo humano estão ligados à existência de momentos de dipolos elétricos nas células. Então, veja, apesar de sermos neutros como um todo, o fato é que no nosso corpo as cargas elétricas não estão numa situação tal que parece que as duas cargas positivas e negativas, agora eu posso pensar na soma, como se elas estivessem no mesmo ponto. O fato dessas cargas estarem distribuídas de tal maneira que haja uma separação entre elas é o que faz toda a diferença para a vida, para o movimento, para o pensar, para a transmissão, não é, de pequenos pulsos circulando pelo nosso corpo. Nós vamos falar hoje do potencial de ação, né, do potencial de repouso das células. Né. O fato é que o corpo humano, nós temos muitos dipolos elétricos. O coração é polarizado, por exemplo, né? E por isso nós temos as batidas do coração. Essa questão da separação de cargas em um centro de cargas negativas e um centro de cargas positivas é o que faz toda a diferença do ponto de vista da vida.
Ou seja, apesar de sermos neutros, existem muitos fenômenos elétricos ocorrendo dentro do nosso corpo. Então, Cláudio, vamos lá? A água é neutra, né? Ela não é dotada de carga elétrica. E o Cláudio vai demonstrar, para que ninguém tenha a menor dúvida, de que a água exibe fenômenos elétricos, né? A água exerce força, né, sobre outros objetos quando ela se torna polarizada, né? Então, vamos lá. Polarizada como um todo. Cada molécula é polarizada. No entanto, né, a matéria como um todo é um outro problema que a gente vai discutir depois. Vamos lá, Cláudio? Bom, aqui vou mostrar primeiro o nosso aparato, né? Aqui uma garrafinha com água comum de torneira, uma mangueirinha e aqui um suporte na qual eu posso controlar a altura da saída da água. Então é importante que a água ela caia num filete laminar, né? Não saia turbulento, para a gente poder observar esse fenômeno aí. E aí a gente pega um canudinho de refresco, né? A trita, para eletrizar. Então vou gerar aqui, opa, esse aqui deu, vou pegar esse aqui, eletrizando, ele ficou carregado eletricamente. Quando eu aproximo do filete de água, a gente pode observar que o filete se curva. O fato da água ser polar, ela interage bastante com um campo elétrico criado aqui no canudo. Eu não sei se é positivo ou negativo, né? Mas de qualquer forma, ela interage com bastante visibilidade, né? Macroscopicamente a gente vê que existe então uma forte interação do campo elétrico criado aqui, quando é atrito o canudo, com a molécula d'água que está neutra, né? Como o Gil falou, mas que pode se polarizar. O canudo está carregado, né? Ele gera um campo elétrico. Como a gente vai ver depois, isso faz com que a água como um todo, a matéria, né, se polarize. E uma vez polarizada, veremos depois também, ela exerce forças, né? Ou ela se deixa influenciar. Nesse caso, ela está experimentando a ação de uma força devido à carga elétrica localizada no canudinho. Muito bem, o fato é que tanto moléculas quanto átomos podem se polarizar, né? É claro que tem algumas moléculas, como é o caso da molécula da água, e acabamos de ver uma demonstração cabal disso, né? A molécula da água, que eu represento nessa figura aqui, é uma molécula polar. Mas existem também moléculas apolares, ou seja, naturalmente, sem o efeito de um campo externo, esta molécula tem um momento de dipolo e esta molécula não tem um momento de dipolo. Átomos, em geral, não têm um momento de dipolo. E é bom a gente entender um pouco isso, né? Nós, em geral, representamos um átomo como tendo um núcleo central, no qual se concentram os prótons. Então, num exemplo como esse aqui, eu tenho 5 prótons, N igual a 5. Né? E, orbitando em torno desse núcleo, nós temos aqui, representados nessa figura, com o sinal menos, né, elétrons orbitando em torno do núcleo. No caso do hidrogênio, é um próton só no núcleo e um elétron orbitando em torno do núcleo. Ora, é curioso, porque essa distribuição de elétrons, ela é como se isso do ponto de vista de momento de dipolo, esse átomo não tem um momento de dipolo, porque tudo se passa como o centro das cargas negativas
coincidindo com o centro das cargas positivas. Veja-se que, nesse caso, nós precisaríamos de fazer uso, né, da linguagem de orbitais, né, esses átomos em certas regiões do espaço em torno do núcleo, mas, de qualquer maneira, para efeitos práticos, é como se todas as cargas negativas estivessem concentradas na mesma posição do núcleo. Então, um átomo, tipicamente, não tem momento de dipolo elétrico. No entanto, se eu aplicar um campo externo, E, né, agora estou falando de um campo elétrico E, né? Ora, se esse campo elétrico estiver apontado nessa direção aqui, e é isso que é importante que se entenda, se ele estiver apontado nessa direção, aqui está o campo elétrico apontado nessa direção, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Os elétrons tendem a ir no sentido contrário ao do campo elétrico e o núcleo tende a se afastar ligeiramente da posição original por conta da força elétrica exercida por esse campo elétrico sobre o núcleo. A conclusão é o seguinte: quando eu aplicar um campo externo, onde se localiza um átomo ou numa região onde existem átomos, a tendência do átomo é de adquirir um momento de dipolo. Porque estas cargas negativas se concentram preferencialmente numa região e as cargas positivas se localizam numa região ligeiramente afastada dessa. Essa distância nós vamos chamá-la de D. Né? Nós vamos chamá-la de D. Consequentemente, um átomo que, na ausência de um campo elétrico externo, não exibe um momento de dipolo elétrico e não se transforma num dipolo elétrico, mediante a ação de um campo elétrico externo, o átomo se polariza. Ele exibe um dipolo elétrico e ele exibe um momento de dipolo elétrico. Veja-se que essa situação aqui é exatamente aquela que o Cláudio descreveu há pouco tempo. Mediante um campo externo, quando eu tenho moléculas de água polarizadas, né? Mas em circunstâncias normais, o momento de dipolo é distribuído aleatoriamente. No entanto, mediante a ação de um campo externo, eu posso orientar o momento de dipolo. Ter, portanto, uma fração significativa do volume daquela substância exibindo um momento de dipolo elétrico. Muito bem. O que é momento de dipolo elétrico que eu acabei de mencionar anteriormente, né? Vamos à primeira definição, e é bastante simples. O momento de dipolo elétrico, como a gente vê por essa fórmula aqui, ela é definida, ou o momento é definido, como sendo o produto da carga Q, a carga positiva. Lembre-se que, no caso de um dipolo elétrico, eu tenho uma carga negativa, né, e tenho também uma carga positiva. O fato é que, no caso de um dipolo elétrico, eu tenho duas cargas de sinal menos e a outra de sinal mais, e de módulo igual, e a uma distância d. O momento de dipolo elétrico é uma grandeza vetorial.
e de tal forma que o módulo do momento de dipolo elétrico é igual ao módulo da carga vezes a distância entre essas duas cargas. Além disso, essa grandeza vetorial tem a direção de uma reta que passa pelas duas cargas. Essa é a direção. E o sentido é, agora, simples de explicar, o sentido desse vetor é sempre da carga negativa para a carga positiva, aponta para cá, exatamente como está colocado ali. Então, uma característica de cada átomo sob a ação de um campo externo, por exemplo, como a gente explicou antes, né? Esse momento de dipolo elétrico de um átomo, em geral, ele é proporcional, né? E essa constante de proporcionalidade é a polarizabilidade elétrica, né, de um átomo. O momento de dipolo elétrico é igual a alfa. Alfa é uma constante que é diferente para cada átomo. Na verdade, cada átomo é caracterizado exatamente por uma polarizabilidade elétrica diferente do outro, né? De forma que, mediante um campo externo, um átomo e uma molécula, né, também, ela vai ter um momento de dipolo, se ela é polar, um pouco diferente sob a ação de um campo elétrico. Mas no caso de um átomo, P, o momento de dipolo, é igual a uma constante que caracteriza o átomo vezes o campo elétrico. Muito bem. No caso de um dipolo elétrico, é sempre, ou é relativamente fácil, né, construir as linhas de força, que são essas linhas azuis aqui, né? Elas saem das cargas positivas e terminam na carga negativa. Aqui eu tenho as linhas de força próximas das cargas negativas, elas chegam até a carga negativa, né? E as linhas que são perpendiculares, né, às linhas de força, né, são as linhas denominadas, por estarem na superfície, né, equipotenciais. Na verdade, usualmente nós falamos de superfícies equipotenciais, mas se eu estou analisando aqui num plano, essas linhas são linhas equipotenciais, né? As linhas pontilhadas são, portanto, as linhas equipotenciais. As linhas de força são sempre perpendiculares a essas linhas equipotenciais, mas geralmente as linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Eu acabei de exemplificar, e agora eu espero que isso fique mais claro, né? No caso da molécula da água, tudo se passa como se eu estivesse aqui uma carga positiva igual a menos a carga do elétron. Aqui eu teria uma carga positiva e duas cargas negativas. Eu tenho, portanto, dois momentos de dipolo, e esse momento de dipolo é um momento de dipolo resultante desses dois momentos de dipolo. Então, a água tem um momento de dipolo permanente. Existem exemplos de outras moléculas, nós vamos lá na frente falar de algumas, né, que têm um momento de dipolo permanente. O que acontece quando nós colocamos um dipolo
sob a ação de um campo externo. Agora, a preocupação é a seguinte, eu tenho um dipolo aqui, duas cargas, menos que, mais que, e agora, digamos que eu tenho um campo elétrico externo aqui. Campo elétrico externo. A gente vai analisar 3 aspectos relativos ao que acontece com um momento de dipolo sob a ação de um campo externo, né? Vamos, em primeiro lugar, falar sobre a questão da força, né? Sobre um momento de dipolo elétrico. Veja, se eu tenho um dipolo elétrico, conquanto o dipolo como um todo seja neutro, ele pode exercer forças elétricas. Ele pode exercer forças elétricas. Se o campo for uniforme, eu posso demonstrar, né, que a força sobre o dipolo é nula. Mas se o campo externo variar com uma posição, então se pode mostrar que a força é igual a menos o gradiente do potencial resultante do dipolo elétrico. E o Cláudio vai mostrar isso agora. Como é que, apesar de você ter um conjunto neutro, né, ainda assim você pode perceber a existência de forças sobre ele. Aqui vou mostrar primeiro o nosso aparato, né? De novo, canudinho de refresco. E aqui um dipolo construído com canudinho também de refresco, pendurado numa linha bem fina, né? E 2 pedacinhos de papel sulfite pintado com tinta, com canetinha. Então eles vão representar um dipolo. Então de novo vamos eletrizar aqui um canudo de refresco. E eu vou carregar o vermelho com um tipo de carga e o preto com carga de sinal contrário. Então uma vai ser carregada por contato e o outro por indução. Então vamos lá. Primeiro vou eletrizar o preto por contato e o vermelho por indução, só tocando ele aqui, ó. Pronto. Então ele está com carga de sinal contrária à do canudo e o preto está com carga igual à do canudo. Então, quando eu aproximo esse canudo desse lado, olha, ele vai atrair o de sinal contrário e vai repelir o de mesmo sinal. Então, quando eu ponho do outro lado, ele repele o preto e atrai o vermelho. Então, ele sempre vai se alinhar de acordo com o campo elétrico que ele sentiu. Então, vai haver força sobre esse dipolo aí. Vamos fazer mais uma vez o procedimento? Ah, tá. Pois. Pode ir quando você quiser. Eletrizar e... Isso. Tá. Então, vou descarregar, né? Pode explicar de novo, Tá. A gente tem uma opção. Tá bom. Bom, então vou eletrizar aqui o canudo por atrito e vou carregar esse dipolo, um lado com uma carga igual ao do canudo e o outro com carga de sinal contrário ao do canudo. Então, o lado preto eu vou encostar e vou carregar por contato. Bom, carregou então, ele está eletrizado agora com a mesma carga do canudo. E o vermelho eu vou carregar por indução. Vou aproximar sem encostar e vou aterrar aqui com o dedo. Pronto, agora eu carreguei com sinal contrário ao do canudo. Então, se eu pego esse mesmo canudo e aproximo do lado vermelho, ele atrai. Se eu aproximo do lado preto, ele repele. Então, o dipolo como um todo sente uma força devido a esse campo do canudo. Então, quando eu aproximo de um lado, ele sente uma força, né, do outro outra força, e tende a se alinhar com o campo elétrico do canudo. Então, o Cláudio, essa sua... depois nós vamos ver esse exemplo, né? Mas essa sua experiência, é importante que eles entendam que você, na verdade, aqui apelou um pouco, né? Porque o seu dipolo é um dipolão, né? Então, mas é dipolo. Nós não vamos questionar isso, né? Mas, de qualquer maneira, veja, se você reduzisse bastante a distância
não é? Entre as duas cargas, fazendo o que a gente já chama de dipolo, quando as dimensões são pequenas, né, em relação ao que você observa, a mesma coisa aconteceria. É isso que é importante, né, que o pessoal entenda. É que você teve que fazer grande para visualizar. Ninguém vai ver o dipolo, o momento de dipolo de uma célula, por exemplo. Né? Mas é isso, quer dizer, a ideia é a mesma, né? Um dipolo exerce forças, mesmo neutro, mesmo que essas cargas tivessem uma distância minúscula entre elas, né? O mesmo que o Cláudio acabou de demonstrar aqui iria acontecer. Né? Ou seja, existem forças, né, sobre um dipolo elétrico quando ele se coloca sob a ação de um campo elétrico externo. Né? E esse campo elétrico externo produzido por atrito, tendo em vista a distribuição de cargas, né, no canudinho, ele é muito pouco uniforme, é nada uniforme, né? E é por isso, então, que surgem forças. Se o campo fosse uniforme, aí a força resultante seria nula, né? Sobre um dipolo elétrico. Agora, uma outra coisa, e que o Cláudio também demonstrou bem, né, é que se eu tenho um campo elétrico externo aplicado ao dipolo, o que acontece, isso está demonstrado na apostila, não quis fazer aqui, né, é que se eu tenho um campo externo uniforme, a força sobre o dipolo é igual a zero, no entanto, ele experimenta a ação de um torque. Né? E vocês viram que em um determinado momento ali, ele girou. Né? O efeito do torque sobre o momento de dipolo é fazê-lo girar. Né? É como se você aplicasse uma força numa direção, para cá, uma outra força nessa direção, e você tem aqui agora, se o campo for uniforme, um binário. E se eu tenho um binário, a tendência dele é de girar. Então, o torque é um outro resultado que aparece no caso de um dipolo sob a ação de um campo elétrico externo uniforme, porque essa expressão aqui é deduzida para um campo elétrico uniforme. No caso de um campo elétrico uniforme, a força é rigorosamente igual a zero. Uma outra coisa que a gente constata é que o momento, se eu tenho um dipolo elétrico sob a ação de um campo elétrico externo, então esse dipolo elétrico vai adquirir uma energia potencial, né, cuja expressão da energia é U, né? Agora estou falando da energia potencial, é igual a menos P. P aqui é o momento de dipolo escalar o campo elétrico. Resumindo, um dipolo elétrico, quando sob a ação de um campo externo, se o campo externo for nulo, a força resultante é igual a zero. Se o campo elétrico não for uniforme, o Cláudio demonstrou isso, né, ele vai experimentar a ação de forças. Ele, no caso de um campo uniforme ou não, vai experimentar um torque, e eu demonstrei uma expressão para o caso do campo elétrico externo uniforme. E também ele muda a sua energia, ele adquire uma energia potencial, o dipolo. Muito bem, vamos agora a algumas aplicações, né, desse fato, né, de que se eu tenho moléculas polares, né, e se essas moléculas polares exibirem um momento de dipolo macroscópico, se a soma, né, desses momentos de dipolo, né, se somarem, né,
se tiver um momento de dipolo permanente, né, então uma série de resultados, né, nós podemos deduzir, né? E um primeiro resultado, eu gostaria talvez de ir primeiro para esse fato, né, é o seguinte: uma vez que a água tem um momento de dipolo permanente, ela vai exibir uma série de propriedades associadas a esse fato. Uma delas é a seguinte: quando você tem dois objetos exercendo uma força elétrica entre eles, vamos pensar aqui no átomo de sódio do cloro, por exemplo. O fato da água ter um momento de dipolo, ela vai fazer com que essa força elétrica, por exemplo, entre dois íons, se reduza significativamente. Na verdade, no caso da água, por um fator 80, né? 80, a constante elétrica da água é 80. Então, o Cláudio vai agora explicar, né, por que quase todas as coisas desmancham na água. O que for de ligação iônica desmancha na água. E ele vai agora exemplificar isso agora com muita clareza. Tá certo? O fato é o seguinte: a água é um solvente universal por conta do fato de que as moléculas da água são moléculas polares. E esse é um fato. Então vocês estão percebendo a relevância do fato da água ter um momento de dipolo elétrico, a água se comportar como um dipolo elétrico, a molécula da água. É dela que eu estou falando. Bom, aqui de novo o nosso aparato aqui, um reservatório, 2 eletrodos de latão e uma lâmpada que está em série com o circuito. Então essa lâmpada aqui, ela vai se acender se eu fechar aqui o circuito. Então vamos primeiro colocar um pouco d'água aqui nesse reservatório. Colocar os eletrodos e vamos ligar isso aqui na tomada. Bom, para essa distância, né, a tensão da tomada não é suficiente para que haja uma corrente elétrica para acender, por exemplo, uma lâmpada. Só então a água não é uma má condutora, né? Nesse caso, isso. né? Mas se eu aproximar mais um pouco, ele pode, olha, aí já começa a acender. Se eu encostar, então ele acende totalmente, né? Então, isso daqui vai ser o meio na qual haverá passagem de corrente elétrica. Cláudio, antes de você jogar o sal, eu vou fazer um detalhe dessa aproximação, que não é um toque, né? Tá, não é um toque. Mas, dá para perceber aqui. Ó. Eu vou precisar chegar mais perto para pegar as duas coisas. Ah, tá, não, se você achar aqui. Do ângulo que eu tô, eu não consigo ver a lâmpada acendendo. Tá. Vai. Segundinho. Ok. Agora eu vou encostar. Legal. E agora fazer um detalhe bem... Bom, então aqui nós temos um copinho com açúcar e outro com sal, né? Você saberia dizer qual que é o açúcar, qual que é o sal? Não, só experimentando. Eu só consigo reconhecer pela cor. Eles têm as duas. Bom, é outra maneira de a gente descobrir, por exemplo, colocando essas substâncias na água, né? Então, por exemplo, vamos experimentar esse primeiro. Olha, nada ocorreu, né? Isso indica que... Foi só a água que ficou doce, né, Cláudio? Ficou doce nesse caso.
Bom, agora vamos experimentar esse outro, né? Vamos colocar uma pitada apenas, não é necessário colocar muito não. Né? Só um pouquinho. E vamos dissolver. Olha, já houve a passagem de uma corrente elétrica. Nesse caso, uma corrente de íons, né? Percorrendo aqui o espaço. Olha, né? Posso deixar bem longe que agora a corrente se estabelece. Chegando mais perto, menor a resistência e mais corrente vai passar. E quanto mais longe, maior a resistência. Então, esse, né, seria o sal, né? Então, o Cláudio me perguntou como estabelecer a diferença, mas a resposta é bem simples, né? É usar a língua aqui, provar, né? Porque pela cor não é igual. Mas, de qualquer maneira, veja, isso aqui é um resultado absolutamente fantástico, né? Por quê? Isso aqui é sal de cozinha. Átomos de sódio e de cloro. E a ligação é iônica. De forma que, ao cair na água, o que ele faz? Ele simplesmente separa os íons de cloro de sódio. Como tem sinais opostos, eles agora estão livres na água, mediante a ação de um campo, por mais fraco que seja, ele se movimenta. E com isso você gera, na verdade, duas correntes, né, Cláudio? Uma num sentido e o outro no outro sentido. Mas estão vendo aqui o papel da água, né, como solvente universal. Né? E água com sal acaba sendo realmente um meio que conduz a corrente elétrica. E, no caso anterior, a água apenas, ou só com açúcar, não era. Então, esse é um exemplo realmente muito bom. E eu queria, Cláudio, que você também explicasse como o fato de que a água ser polar, né, nos ajuda na fabricação, no entendimento, não é, do forno de micro-ondas. Né? Então vamos lá, Cláudio. Bom, vamos desligar isso daqui. E vamos voltar de novo ao nosso dipolão para a gente exemplificar a água. Bom, como nós vimos, se você cria um campo elétrico, né, e você tem lá um dipolo, você vai criar o torque que vai fazer essa molécula, né, girar. Né? Então, a molécula da água, representada aqui, né, com o Mickey Mouse, então eu tenho aqui os átomos de hidrogênio, né, positivo, e o oxigênio aqui, negativo. Então, imagine o seguinte, que isso aqui, comportando-se como um dipolo, se eu aproximo um canudo positivo, ele vai atrair o negativo da molécula, então a molécula vai rodar. No instante seguinte, eu posso pegar uma outra carga, né, com campo elétrico, por exemplo, uma carga negativa. O que ele vai fazer? Ele vai atrair o positivo e vai repelir o negativo. No instante seguinte, posso voltar de novo, né, e fazer isso. Se eu fizer isso uma vez por segundo, eu vou fazer isso com uma frequência de 1 Hz. Mas se eu fizer isso mais rápido, eu posso fazer ele girar muito, muito rápido. Por exemplo, o forno de micro-ondas é nada mais do que isso. Né? Ele muda o campo elétrico através de uma onda eletromagnética, ela muda o campo elétrico 2 bilhões de vezes, 2 bilhões de hertz, né? 2 gigahertz, desculpa. 2 gigahertz de frequência, 2 bilhões de vezes por segundo ele faz essa troca do campo. Então, a molécula de água começa a rodar tão rápido que pode até, né, separar, quebrar as moléculas, né, ionizar e esquentar a água, né, de forma a você esquentar o seu alimento muito mais rápido, né, por causa da oscilação da água, da molécula de água. Muito bom. É uma outra aplicação, né, do momento de dipolo da água. Mas vamos dar mais alguns exemplos, né?
de aplicações do fato de que a água é uma substância polar, né? Esse exemplo é um exemplo interessante, porque esse fato da água ser polar, ela faz com que você possa dividir as substâncias em duas categorias: hidrofílicas, que gostam da água, e as hidrófobas. De forma que eu tenho moléculas, proteínas, que são hidrofílicas ou hidrófobas. O que significa isso? Aquelas que são hidrofílicas, que gostam da água, elas são moléculas ou partes dela polares, porque elas interagem bem com a água, gostam da água, interagem com a água, porque a água tem um momento de dipolo, e elas também têm um momento de dipolo. E, às vezes, elas têm uma parte hidrofílica e uma parte hidrófoba. Então, muitas moléculas são assim, né? Esse é o caso, por exemplo, de uma bicamada, conhecida como bicamada fosfolipídica ou apenas lipídica. E o que é curioso é o seguinte: essa do ponto de vista da célula, uma das partes mais importantes, porque é a membrana da célula que está imersa em água. E essa membrana surge porque se agrupam numa camada aquela parte hidrofílica que gosta da água, e ela fica, portanto, em contato com a água. A parte da molécula que não gosta da água se esconde aqui dentro, de forma que se forma duas camadas, né, lipídicas. Portanto, hoje nós entendemos a formação da membrana celular à luz do conceito de dipolo elétrico. Uma outra questão que é também importante, mas acho que seria melhor a gente falar primeiro sobre polarização. O que acontece numa substância, às vezes, e existem, sim, materiais onde isso acontece, é que a soma dos momentos de dipolo daquele material é diferente de zero. Esses são os materiais ferroelétricos, por exemplo, né? É como se houvesse uma conspiração positiva. O momento de dipolo, né, está numa direção, né, e, em geral, o momento de dipolo de cada um dos constituintes tem as direções as mais diversas, de forma que, em média, usualmente, o momento de dipolo total é igual a zero. Mas existem alguns materiais para os quais existe sempre o alinhamento dos momentos de dipolo, produzindo o que nós chamamos usualmente de polarização do material. O material é dito polarizado quando a soma dos momentos de dipolo, quando o material como um todo tem um momento de dipolo. Ou seja, a soma dos momentos de dipolo é diferente de zero, né? Então, esse é um conceito muito importante, né? E o vetor de polarização é definido como a densidade de momentos de dipolo. De forma que o momento de dipolo num elemento de volume é igual a polarização vezes o elemento de volume.
Uma outra coisa que é importante também em relação a essa questão de momento de dipolo é que a célula como um todo é polarizada nesse sentido que eu acabei de explicar, de uma distribuição de momentos de dipolo. Basicamente, sem entrar em detalhes, né, o que acontece é o seguinte: fora da célula, e aqui eu tenho a membrana, dentro da célula, né, predomina basicamente, né, íons positivos, de acordo com essa figura aqui. Predominam íons positivos. Dentro da célula, predomina íons negativos. Ou seja, a célula é polarizada e isso faz toda a diferença. Para isso, claro, precisaria de um curso de neurociências, de fisiologia, para entrar nesses detalhes. Mas o fato é que a célula, ela é polarizada. E é com base nisso que se cria um mecanismo para a comunicação celular. E é curioso, por quê? Essa distribuição de dipolos, a célula está polarizada, ela automaticamente gera uma diferença de potencial entre o interior da célula, que é carregado negativamente, e o exterior, que é carregado positivamente, de acordo com o que a gente vê aqui nessa figura, né? E essa diferença de potencial é de, contando o potencial zero no exterior, na parte externa, fora da célula, como sendo igual a zero, essa diferença de potencial é igual a menos 65 milivolts. E essa diferença de potencial tem o nome de potencial de repouso da célula. Toda célula é polarizada, gerando uma diferença de potencial, que é o potencial de repouso da célula. Agora, muitas vezes, não entrando agora em detalhes, como isso acontece, essa distribuição de dipolos, que eram todos positivos aqui, todos positivos aqui, todos positivos aqui, todos positivos aqui, repentinamente há uma alteração na distribuição de momentos de dipolos, como se eu invertesse os momentos de dipolo. Agora os positivos estão dentro e os negativos estão fora. Isso gera uma pequena perturbação, e essa perturbação é conhecida como potencial de ação. E o potencial de ação se propaga. E todo o mecanismo de comunicação celular é baseada em alterações no potencial de repouso de uma célula, produzindo potenciais de ação, e esses potenciais de ação, né, que percorrem, né, os áxions que pertencem aos neurônios. O fato é que esse conceito de momento de dipolo, de polarização, eles são essenciais para se entender vários aspectos da fisiologia, né? E o coração também se polariza. E quando você faz um eletrocardiograma, você verifica os momentos, né, nos quais ocorre o máximo de polarização, o mínimo de polarização e depois a repolarização, né? O fato é que nós estamos observando aspectos elétricos relacionados ao funcionamento do coração quando nós fazemos um eletrocardiograma. O fato é que as substâncias, de uma maneira geral, como eu expliquei antes, na ausência de um campo externo, elas tendem a fazer com que o momento de dipolo seja distribuído, como está aqui, de uma forma bastante aleatória, como a gente está vendo, né? Não existe nenhum padrão nessa distribuição de momentos de dipolo, né? Quando nós colocamos um campo externo, nós orientamos um campo
nós orientamos os momentos de dipolo de tal maneira que eles agora, como consta aqui nessa figurinha, nós temos uma distribuição, nesse caso, uniforme dos momentos de dipolo. E isso nos leva, então, a entender, né, propriedades dos materiais do ponto de vista da polarização. Eu queria só chamar a atenção para o fato de que, se eu tenho um dipolo elétrico de momento de dipolo P, o potencial produzido por esse momento de dipolo, ele é dado por 1 sobre 4πε0, P escalar R, R é a posição do espaço, no qual eu estou observando o potencial produzido pelo momento de dipolo, P escalar R dividido por R ao cubo. Então, o potencial produzido por um dipolo, ele decresce mais rapidamente, né, do que cada uma das cargas isoladamente. E o campo elétrico eu posso obter como sendo E igual a menos o gradiente do potencial. Vamos, antes de encerrar essa aula, falar um pouco sobre o potencial e o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. Eu não vou fazer aqui em detalhes, mas o resultado é o seguinte. O potencial num ponto R, né, de coordenadas x, y e z, produzido por um dipolo, que eu agora estou colocando na origem, esse dipolo tem um momento P, né? Então, o potencial elétrico, devido a um dipolo na origem, num ponto cujo vetor de posição é R, ele é dado por o potencial elétrico, 1 sobre 4πε0, vezes P, que é o momento de dipolo, escalar R, dividido por R ao cubo. É curioso porque o potencial produzido por um momento de dipolo, ou o potencial produzido por um dipolo, ele é bem mais fraco do que o potencial produzido por uma carga elétrica. É claro, porque nós temos uma carga negativa e uma positiva. E, de certa maneira, isso enfraquece o campo produzido por uma ou pela outra. O dipolo elétrico produz um campo elétrico nesse ponto R, que eu especifiquei aqui, de tal forma que o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. E é isso só que eu gostaria de chamar a atenção para o que segue, né? Por quê? Veja só, se os átomos são neutros, se as moléculas são neutras, por que cargas d'água? Eu tenho aqui, digamos, um gás, e repentinamente as moléculas desse gás interagem entre si, formando, por exemplo, um líquido. Bom, Van der Waals foi quem entendeu isso, ganhou o prêmio Nobel, né, no início do século XX, já faz mais de 100 anos, né, que ele ganhou o prêmio Nobel por conta dessa grande sacada que ele teve. Ora, eu tenho, né, esse aqui é o resultado dessa figura, um átomo ou uma molécula neutra. Elas se aproximam, por exemplo, 2 átomos de oxigênio ou 2 átomos de hélio, né? O que acontece é que essa proximidade vai fazer com que surja um momento de dipolo nesse átomo e um momento de dipolo nesse átomo. Isso é bem curioso. Aliás, esse aqui é o contrário, o momento de dipolo nesse outro átomo. E agora, o que eu tenho? A interação entre 2 momentos de dipolo. Um deles produz um potencial, onde está o outro. Um deles produz um campo elétrico, onde está o outro. E eles interagem entre si. E veja, a formação de líquidos
pode ser entendido a partir de um processo de interação entre momentos de dipolo entre as moléculas ou átomos de um gás. É o resultado mais concreto que eu posso apresentar de uma prova cabal, né, de que átomos e moléculas, mesmo que elas não tenham um momento de dipolo, a mera aproximação delas gera um momento de dipolo em cada uma delas, e essa interação entre os momentos de dipolo entre cada uma delas vai levar a uma interação, a uma aproximação entre elas, de tal forma a formar um aglomerado mais compacto, que é o líquido. E com isso, então, gostaria de encerrar a aula, agradecendo a presença de todos, agradecendo ao Cláudio. Muito obrigado.